Agradecemos pela vida dele. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu falei tudo em cima, né? Então, boa noite, graça e paz. Aê, agora foi. Se o pastor Guilherme queria rapar o cabelo do Luiz, fazendo, né, fizesse as coisas certas, imagine eu que estou pregando hoje, né? Mas, graças a Deus, tem sido um caminhar muito bom com o pastor Guilherme, com o Luiz, com o Gabriel também, que está chegando aí com a gente agora. E ele leu o esboço, né, e falou, cara, tirando o amém e Jesus, tá tudo ruim, né? É brincadeira. Mas a gente está, né, dando sequência aí, e hoje nós fazemos o encerramento dessa minissérie que faz referência à Páscoa. E aos irmãos que já me abordaram no começo do culto, Rafinha está muito bem, graças a Deus. Então, hoje oficialmente eu encerro a licença paternidade. Então, volto aqui às atividades da igreja. Eu já estava ficando meio doido, porque eu não sei você, mas eu não consigo ficar longe da igreja. Eu não consigo ficar longe da comunhão, de estar junto, de abraçar, de dar as mãos. É muito bom, gente. Então, eu já estava ficando meio doido, eu falei para a Dani, graças a Deus que domingão eu estou lá na igreja, para a honra e glória de Deus. Mas a Dani está bem, está se recuperando muito bem também. E só para vocês terem ideia, o Rafinha já engordou 700 gramas. O que era para ele engordar em um mês, que era 600, ele engordou em 15 dias. Então o bichinho mama bem, é uma paz, muito tranquilo, não chora, não dá trabalho. Então Deus nos agraciou com mais um pequenininho bonzinho, né? Mas, sem mais delongas, a gente vai dar sequência na nossa série, que está aqui, né? Não está ali, porque aquele barulho que vocês estavam ouvindo é dessa TV central. Então, se fizer novamente, não fiquem assustados, não vai acontecer nada, não é o apocalipse, não é nada do tipo, é só a TV. Mas a gente está dando sequência na nossa minissérie, tá? E ela se chama Marcados pelo Sangue. Então, essa série nada mais faz referência do que a Páscoa de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós no Calvário, se entregando na cruz, e o processo perfeito de Deus, que a gente chama de redenção, tá? A gente já aprendeu que a cruz não foi algo acidental, não foi algo que Deus colocou simplesmente na história do nada e para nada, mas a cruz foi planejada. A cruz foi arquitetada pelo nosso Deus para que eu e você alcançássemos a salvação eterna, crendo em Jesus como mediador entre o Pai e o homem, tá? Então, se a gente parar para analisar, o Luiz no primeiro sermão que trouxe dessa minissérie, ele trouxe a referência do cordeiro lá em Êxodo. Então nós vimos que o cordeiro que viria a ser entregue no nosso lugar era um cordeiro perfeito, cordeiro esse que seria entregue para que nós tivéssemos o nosso pecado, as nossas iniquidades lavadas e redimidas. E na teologia cristã, né, esse evento a gente realmente denomina como o Cordeiro de Deus. Então, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que oferece a proteção espiritual definitiva. E já na semana passada, o pastor Guilherme nos trouxe a referência de Isaías 53, onde o Messias prometido, ele viria como o servo. Então, o servo que seria entregue no nosso lugar para sofrer, para sentir dor no nosso lugar, para que a gente realmente tivesse lugar no céu, na nossa vida eterna, tá? E hoje eu quero conversar com vocês propriamente sobre o ponto ápice, se a gente pode colocar assim, da redenção, que é a ressurreição de Jesus. O processo da redenção completo, que iniciou como cordeiro, passou como servo, foi morto, crucificado, sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20.
Nós leremos primeiramente do versículo 1 ao versículo 11. É um texto já bem conhecido. João 20, versículo 1. Todos acharam? Amém? Então, vamos primeiramente orar, agradecendo ao Senhor por esse dia, pela palavra que Ele nos deu e se revelou, e para que a gente também seja alcançado e para que o Senhor transforme aquilo que Ele enxerga em nós que precise de transformação. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer primeiramente por mais um dia na tua casa. Eu quero te agradecer, Pai, por cada um dos meus irmãos aqui que estão presentes, que também estão nos acompanhando pela live. Muito obrigado, Pai, por cada vida, por cada lar. E eu peço, Pai, que através da tua palavra, que é revelada a nós, que o Senhor encontre um lugar nos nossos corações e nas nossas mentes, para que o Senhor transforme, Pai, aquilo que o Senhor enxerga, que precisa de melhora, que precisa de transformação. Pai, usa a minha vida e em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Vamos ler a palavra de Deus com atenção. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram correndo e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não estavam compreendendo que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, enquanto curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Até aqui, neste primeiro momento. E bom, meu irmão, eu já queria iniciar com uma pergunta para você. Você já perdeu algo muito importante na sua vida? Você talvez já sentiu uma tristeza muito grande? E por que eu inicio perguntando isso para você? Porque devido ao pecado, devido à queda, nós estamos suscetíveis a passar por situações que a gente realmente não quer passar. A gente passa por situações desagradáveis, a gente passa por situações tristes, a gente passa por situações que a gente não consegue prever o que vai acontecer, mas é por conta do pecado. E essa perda, talvez, essa tristeza que você sentiu, talvez tenha correlação a algum relacionamento que você perdeu, algum namorado ou alguma namorada que você achou que era o amor da sua vida. Talvez é o seu casamento hoje que não está da forma que você pensava, que você imaginava, que você queria. Talvez essa perda, essa tristeza esteja correlacionada a uma empresa que você faliu, ou uma empresa que você acabou perdendo judicialmente, financeiramente. Talvez é um emprego que você tanto queria, e aí o RH bendito não te ligou, não te deu retorno, não falou que você passou, que você não passou, e aí você fica naquela angústia. Talvez seja algum ente querido que você perdeu, algum familiar, algum amigo que acabou falecendo durante a vida. Mas o que eu queria dizer para você é que independente do que você tenha passado, independente da sua dor, independente desse momento triste que você teve na sua vida, Jesus é aquele que coloca a luz aonde está escuro. Jesus é aquele que mostra que o fim, ele não é o ponto final. Ele nos mostra que existe esperança.
ele nos mostra que independente do que a gente sente, ainda assim, ele governa sobre as nossas vidas. O próprio Jesus disse que a gente teria aflição, mas que a gente resistisse. E essa resistência seja forte, permaneça firme, porque eu venci o mundo. Então a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa continuar lutando, a gente precisa seguir em frente. E a gente só vai conseguir fazer isso com Jesus. Através desse processo da redenção, Jesus foi crucificado, foi morto, sepultado, mas, como eu disse, foi necessário que ele ressuscitasse para que essa esperança, o ponto final que a gente lê no texto que as pessoas estavam pensando, tinha continuidade. E na nossa vida, a gente pode ter perdido muita coisa, e tem histórias na vida que parecem que realmente não vai ter final feliz. Parece que a gente fica sem chão, parece que o nosso mundo desmorona, e você deve ter um monte de história para contar, como eu tenho também. Eu perdi meus 2 papais, então perdi meu pai biológico, muito novo, com 53 anos. Perdi meu avô, que me cuidou mais do que meu pai, mas ainda assim, eu fiquei sem chão, fiquei sem saber o que fazer, mas Deus me deu a oportunidade e a honra de apresentar Jesus para os 2. Então, creio que encontrarei os 2 na glória. E como essas histórias e como a sua também, eu queria compartilhar uma história verdadeira. E talvez você já tenha ouvido falar dessa missionária. Ela se chama Elisabeth Elliot. E ela é uma das vozes aí mais influentes do século XX, quando a gente trata da missiologia, né? Só para vocês terem ideia, ela escreveu mais de 20 livros na teologia cristã. E para você ter ideia, ela era muito jovem, e ela estava em missão com o seu marido numa tribo indígena. Seu marido chamava Jim. E como todo jovem, né, talvez você é jovem aí, talvez você já passou um pouquinho, talvez você já passou um pouquinho mais de tempo. E quando a gente é jovem, a gente faz muitos planos. A gente tem muitos sonhos, a gente almeja alcançar diversas coisas juntos. Só que em 1956, enquanto eles estavam nessa tribo indígena pregando, tentando alcançar as pessoas através da palavra de Cristo, o seu marido foi morto. E se você parar para pensar, talvez, e olhar para o seu lado, se você estiver com o seu marido ou com a sua esposa aí, pensa você perdendo o seu docinho de coco, né? Eu, sem a minha esposa, eu estaria num lugar muito, muito triste, né? E com certeza não seria o que eu sou hoje. Mas acontece que Elizabeth deve ter perdido o chão. Elizabeth deve ter perdido a esperança da vida, porque além de ser marido, ele também era pai de sua filha. Então eu imagino como Elizabeth ficou. Ela deve ter ficado arrasada. Deve ter ficado chorando, aos prantos, com muita tristeza, com muito medo, com muita angústia. Só que, como a história de Jesus, Elizabeth não colocou um ponto final sentindo tristeza. E, direcionada pelo Espírito Santo, pasmem vocês, ela voltou para o mesmo campo missionário, para a mesma tribo onde o seu marido havia sido assassinado, e ela continuou pregando o Evangelho. E através do Espírito Santo, muitas e muitas pessoas naquela tribo foram alcançadas, foram transformadas a partir de Jesus Cristo. Parecia que aquela história teria um final triste, parecia que aquela história terminaria em morte, mas através do Espírito Santo, Jesus colocou uma vírgula e pessoas foram alcançadas através dessa missionária. E glória a Deus por isso, meus irmãos. E aquilo que parecia derrota se tornou vitória, se tornou um novo começo,
porque se a gente pode trazer uma referência a Deus, é que Ele é especialista em transformar finais em recomeço. E quando a gente fala de desespero, quando a gente fala do medo, quando a gente fala do desconhecido, dessa falta de esperança, nós olhando para o texto base que nós lemos de João 20, a gente vê que Maria e os discípulos, nós podemos imaginar como eles ficaram ao imaginar o que aconteceu com Jesus. O ponto é que a gente pode aprender muito com esse período entre a morte de Jesus, que aconteceu numa sexta-feira, e a sua ressurreição acontecendo no domingo. Pensa nesse meio tempo aí, no sábado lá, quais foram os sentimentos dessas pessoas? O que elas provavelmente sentiram? Nós aprendemos que Deus transforma o fim em esperança, nós aprendemos que Ele transforma a morte em vida, e com esse relato de João a gente pode tirar diversas e diversas lições. A gente pode aprender muita coisa, mas hoje eu queria me ater com vocês e pensar sobre dois aspectos que a gente pode aprender com a ressurreição de Jesus. O primeiro aspecto que a gente pode aprender com a morte de Jesus e com a ressurreição é o que a ausência do próprio Jesus pode causar em nós. Então vamos voltar de novo para o texto. Eu não vou ler novamente, tá? Mas para ganhar tempo. Mas a gente já viu o contexto de que Maria, ela foi até o sepulcro e ela encontrou o sepulcro vazio. Maria, ela foi aos discípulos contar o que estava acontecendo, porque ela estava desesperada. Então os discípulos foram conferir, não confiaram em Maria, né? Falaram, vamos lá ver o que está acontecendo mesmo, né? Será que tiraram Jesus de lá? Então o pessoal foi, João e Pedro, né? E inclusive a gente vê o João mais uma vez sendo alguém cheio de ego, né? Então ele se referindo a ele mesmo como a Jesus a quem ele mais amava. E inclusive ele falou que o Pedro era mais gordinho também, porque ele falou que ele correu mais rápido que o Simão Pedro, né? Então além disso ainda chamou o Pedro de gordinho. Mas se a gente parar para entender basicamente o que estava acontecendo naquele momento, é que eles sentiram medo, é que eles sentiram tristeza. Porque pensa aí, essas pessoas, elas andavam com Jesus de perto, elas ceiavam com Jesus, sentavam à mesa. Você não senta na mesa com qualquer pessoa, você senta na mesa para ceiar com pessoas que você ama, com pessoas que você tem proximidade. E se você não tem proximidade, a sua intenção provavelmente é adquirir. Mas essas pessoas, elas caminhavam com Jesus de dia e de noite. Essas pessoas, elas dormiam com Jesus. Elas eram conhecidas por Jesus e conheciam Jesus. Elas, por exemplo, tiveram seus pés lavados pelo próprio Senhor. Foram ensinados sobre virtudes e valores e realmente como eles deveriam viver, seguindo o exemplo de Jesus. Então, não só isso, mas também presenciaram diversos milagres e bênçãos que o Senhor Jesus Cristo trouxe para o meio do povo. Então, se a gente parar para analisar toda essa vivência, todo esse andar junto que os discípulos tiveram com Jesus, está tudo descrito nos evangelhos. Então, essas pessoas amavam Jesus. Jesus as amava também. E nos relatos do evangelho, a gente não encontra nada em referência a Jesus como criança, a não ser no relato de Lucas, onde com 12 anos aproximadamente, Jesus estava ali no templo, conversando com mestres da lei, com senhores da lei que conheciam as Escrituras, e ainda assim Jesus demonstrava muito conhecimento, né, na palavra de Deus. Mas a gente não encontra esses relatos, mas eu imagino como era Jesus criança, né? Então, se a gente parar para pensar no polícia e ladrão, provavelmente Jesus nunca era o ladrão, ele sempre era a polícia. Se eles estivessem lá brincando na piscina, no rio, né, brincando de afundar alguma coisa, Jesus nunca afundava. E se a gente falar de morto e vivo, então, Jesus nunca estava morto, né? Sempre vivo. Eu pensei que vocês iam dar risada, gente. Eu jurava. Eu coloquei até kkkk aqui no
no meu sermão. Mas brincadeiras à parte. A gente viu que desde a infância de Jesus, a sua família o amava, as pessoas com quem Jesus cresceu também o amavam. Então eu imagino que nesse momento que as pessoas encontraram Jesus fora do sepulcro, elas sentiram medo, tristeza, angústia. E olhando para o texto, a gente tem exatamente essa ideia de pensar que Jesus não estaria mais presente fisicamente com aquelas pessoas. O que aconteceu com Jesus? Jesus ele não vai mais ceiar com a gente? Jesus não vai mais caminhar com a gente? O que aconteceu com o Mestre? O Rei, o Salvador, aquele que fez um monte de milagre? Por que ele desapareceu dessa tumba? E a gente vê que, dentre os discípulos de Maria, os discípulos caminharam e aprenderam muito mais com Jesus, mas a Maria foi a primeira pessoa que encontrou a tumba vazia, mas ela foi a última pessoa que ficou lá. Os discípulos voltaram para casa e Maria ficou lá chorando. Danilo, mas quem é Maria? A gente não tem muitos relatos sobre Maria Madalena, a gente não encontra nada sobre a história dela, a não ser em Lucas 8, onde nós encontramos que Maria Madalena foi alguém curada por Jesus. Maria Madalena teve 7 demônios expulsas do seu corpo através de Jesus. A gente só sabe isso dela. Então, a gente vê que não houve uma preocupação em relatar e descrever a história de Maria, mas nesse momento a gente vê o quanto Maria amava Jesus. Porque quando ela foi curada, ela passou a ser uma seguidora de Cristo. E nesse mesmo relato de Lucas 8, a gente vê que além de caminhar dia e noite com Jesus, ela ajudava com os seus bens. Ela também estava presente na crucificação, na morte de Cristo, estava presente no sepultamento e estava presente no momento que Jesus sumiu da tumba. Ela foi a única que continuou chorando no sepulcro vazio. A gente não só vê que ela era alguém que ajudava com seus bens, que andava com Jesus, que era generosa com seu dinheiro, mas era alguém que sofreu a perda de Cristo. E observando essa narrativa, a gente pode pensar em pelo menos 3 sentimentos que a falta de Jesus pode causar em nós. O primeiro sentimento é o desespero. A gente vê que Maria, ao chegar no sepulcro e ver a pedra ali fora do lugar que ela estava, que ela deveria estar, ela toma um susto. E como a gente vê no relato de Lucas 24, ela ficou perplexa. Ela ficou sem saber o que fazer. Então eu imagino que ela deve ter tomado um susto. Pensa, você chegar na sua casa, sei lá, você foi sair para comer com a sua família, e você chega na sua casa, as portas estão abertas. Ué, o que aconteceu? Provavelmente esse foi o mesmo sentimento que Maria teve quando ela achou a pedra ali fora do lugar. Ela realmente ficou desolada, assim, em chão, sem saber o que teria acontecido. O segundo sentimento que a gente pode pensar é o medo. Porque quando a gente está desesperado, a gente não sabe como a gente precisa agir. A gente fica com medo porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente fica com medo porque a gente não sabe realmente como a gente deve agir. A gente fica com medo de ir por caminhos que vão ser desagradáveis ao Senhor. A gente fica com medo da perda. A gente fica com medo de tudo aquilo que a gente não consegue segurar, que é palpável a nós. Eu imagino que quando os discípulos e Maria não viram Jesus ali, aquele que era o Salvador, que era o Rei, que era o prometido, que era o Messias, que era o Rei, eles sentiram medo. Em Marcos 16, o relato
dele nos mostra que, além de ficar com medo, eles ficaram assustados. O terceiro sentimento que a falta de Jesus pode causar em nós é que, se a gente parar para analisar, Maria foi a última pessoa que ficou lá na tumba. E ela estava chorando. Tanto que, quando Jesus aparece diante dela, ela não consegue reconhecer o mestre. Ela pensa que é um jardineiro. Então, a gente entende que esses sentimentos, eles causam em nós até confusão. Porque Maria não reconheceu o mestre. E quando a gente fala de Jesus, a gente não finaliza o assunto com sentimentos tristes ou incompletos. O processo de redenção é um processo perfeito. É um processo que, como nós vimos, não é acidental, mas pensado para que eu e você tivéssemos a vida eterna. A questão no texto é que, quando nós lemos o versículo 9, os discípulos não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Eles não tinham entendido que era necessário que tudo aquilo acontecesse. Era necessário que Jesus fosse morto. Era necessário que Jesus fosse crucificado. Era necessário que Jesus ressuscitasse. O próprio Senhor disse que as Escrituras se cumpririam. O próprio Senhor disse que era necessário que o Filho de Deus morresse e fosse ressuscitado entre os mortos. E a gente vê isso no próprio relato de Isaías 53, que o pastor trouxe para nós na semana passada. E talvez, meu irmão, você esteja com esse sentimento hoje. Talvez você esteja triste. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja sem chão por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Talvez a sua família está passando por problemas de relacionamento. Talvez você esteja com problemas no trabalho. Talvez o seu casamento realmente não está como ele deveria estar. Talvez você está com diferença com seus amigos. Você está longe deles. Talvez aqui dentro da igreja mesmo você esteja com alguma situação que está desapontando. Mas Jesus, Ele veio para redefinir todos esses sentimentos. Ele veio para redefinir a história da cruz. Ele veio para redefinir a nossa história eterna. Então, com tudo isso que a gente leu, a gente compreende que, se a gente está seguindo um caminho que é o oposto do Senhor, se a gente está seguindo por veredas que fogem daquilo que o Senhor tem para nós, a gente precisa realmente reajeitar ou voltar a rota para o caminho de Jesus. E isso só vai revelar uma verdade ainda mais profunda sobre nós, que os nossos sentimentos incompletos, eles podem limitar a nossa visão espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus já está agindo na sua vida. Às vezes Deus já está fazendo, já está causando transformação. Mas os seus sentimentos, a falta da sua compreensão naquilo que Deus tem para você, está atrapalhando essa sua visão. Talvez você não compreendeu, como os discípulos não compreenderam, que era necessário que Jesus morresse. Talvez você ainda não compreendeu o plano de Deus para você, meu irmão. E aí você me pergunta, tá, Danilo, eu não sei qual que é o plano de Deus para mim. O que eu tenho que fazer? Duas coisas muito simples. A primeira, oração. O cristão precisa orar. O cristão precisa ter intimidade com o Senhor. O cristão, ele precisa não somente pedir, clamar, como nós fizemos aqui um pouco mais cedo, mas nós precisamos orar em gratidão ao Pai também. Nós precisamos consagrar os nossos sonhos, nós precisamos consagrar os nossos planos. Nós precisamos orar, meus irmãos. E a segunda coisa, para que a gente consiga compreender o plano de Deus para nós,
é ler a palavra de Deus. O cristão precisa ler a palavra de Deus. Porque, não como qualquer livro, a Bíblia, meus irmãos, é palavra de Deus para nós. Deus escolheu um texto para se revelar a nós. Então o crente não deve deixar de meditar nas Escrituras, porque é a partir da nossa regra de fé e prática, como nós confessamos, como batistas, a regra de fé é aqui que a gente encontra o nosso embasamento sobre o que nós acreditamos e esperamos. Aqui nós encontramos como a gente deve praticar as nossas ações, como a gente deve viver nosso dia a dia. Então, meus irmãos, para que a gente entenda o plano de Deus, para que a gente compreenda o plano de Deus, nós precisamos orar e meditar nas Escrituras. Amém? O segundo aspecto que eu quero pensar com você sobre o que a gente pode aprender com a ressurreição de Jesus é exatamente qual é a mensagem da cruz. Agora eu quero que você olhe um pouquinho mais para baixo, João 20, no versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram meu Senhor embora, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Essa história é maravilhosa. Se você não abre um sorriso quando você lê, talvez você não compreendeu o plano de Deus ainda. Porque esse é o ápice da redenção para nós, meus irmãos. É o momento que Jesus ressuscitou, está vivo. E esse cenário, realmente, ele vai apresentar para nós que o sepulcro realmente está vazio. E esse sepulcro vazio, ele representa algo muito maior do que ele parece. Porque ele é confirmação, presta bem atenção. O sepulcro vazio é a confirmação de que a cruz não foi derrota, mas cumprimento de um propósito maior. A cruz, à primeira vista, representa a morte, representa a vergonha, representa sofrimento. Porém, à luz da ressurreição, ela apresenta o plano de Deus para nós, que é a redenção. O Cristo que foi crucificado está vivo. E a gente vê que o significado da cruz, ele muda totalmente. Quando Jesus se manifesta vivo, fica evidente que a cruz não interrompeu o plano de Deus, mas ele cumpriu aquilo que Deus tem para mim e para você. E é por isso que quando a gente olha para a cruz, Jesus não está mais pregado nela. Porque Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a morte. Então a gente pode dizer que a mensagem da cruz, ela não é sobre morte, mas ela é sobre vida. Ela é sobre vida eterna, meus irmãos. E a gente vê que a cruz nada mais é do que cumprimento desse plano. A gente já entendeu que nada é por acaso, a cruz não foi acidental. E a gente precisa confiar sempre que Deus está no controle, mesmo quando os acontecimentos parecem que estão contra nós. Quando tudo parece que está difícil, que está complicado, ainda assim, Deus está no controle.
A cruz é suficiente. O sacrifício foi completo. E nós vemos que, como cordeiro entregue, não se precisava de mais nada. Não é necessário mais nada. Sabe por quê? Porque está consumado. Foi consumado e Cristo falou isso na cruz, meus irmãos. Não há mais nada que a gente possa fazer para merecer. Não existe obra boa. Não existe o cara é legal, o cara faz, o cara está todo domingo aqui na igreja fazendo. Não é isso que te salva, meu irmão. É crer e confessar Jesus como seu Senhor. A cruz venceu a morte. E o sepulcro vazio nada mais é do que a resposta para o inimigo. O inimigo maior das nossas almas, que é o pecado, que é a morte. Cristo venceu. E ele mostra que não existe palavra definitiva, a não ser que nós, crendo em Jesus, teremos a vida eterna. A cruz para nós gera missão. Então, meu irmão, se você ouve tudo isso, e isso não te incomoda, se isso não faz com que você tenha vontade de apresentar essa vida eterna para quem você ama, você precisa colocar o eixo na rota, a rota novamente no eixo, e entender que você precisa apresentar essa mensagem para todas as pessoas, principalmente quem você ama. E é por isso que você, talvez pai, você mãe, que tem uma criança pequena em casa, entenda que por mais que você é o cabeça da sua casa, você é o líder do seu lar, independente de quem seja, você precisa ensinar e pregar Jesus para os seus filhos. Você precisa ensiná-los porque a salvação não é coletiva, ela é individual. A salvação é algo que nós, a partir de Jesus, recebemos por amor e misericórdia. Então a gente precisa espalhar essa boa mensagem, essa boa notícia para quem a gente ama. Esse é o plano de Deus para nós. E para concluir, meus irmãos, para compreender a vitória de Cristo, a gente precisa realmente entender qual é a natureza do nosso rei. Porque naquela época, Jesus era esperado como um rei político, ele era esperado como um rei militar, que viria sobre a nação com a espada, com o cavalo, com o exército, para derrotar o Império Romano. Jesus era esperado dessa forma pelo povo, mas foi totalmente diferente. Jesus, ele trocou o trono de ouro pela cruz. Jesus trocou uma coroa de joias pela coroa de espinhos. Jesus, ele não veio simplesmente para libertar uma opressão que era temporária, mas ele veio para transformar o coração do ser humano. Ele veio para tirar e libertar o ser humano da escravidão eterna. É para isso que o nosso Senhor veio. Como ele mesmo declarou, e não está ali, eu vou ler: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e por isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Isso está no livro de João 18, 36 e 37. E é muito interessante que, se você ler essa passagem, a gente não encontra o rei com R maiúsculo. A gente encontra o rei com R minúsculo, porque Jesus não está se referindo ao rei dos reis. Jesus está se referindo ao reinado deste mundo. Ele não veio para reinar sobre este mundo somente. O reino dele não faz parte
deste mundo. O reino dele é o dos céus. E é por isso que ele é chamado de Rei dos Reis. Ele governa sobre os reis, ele governa sobre toda a autoridade. E é por isso que talvez você já tenha ouvido falar sobre o filho de Davi. E como eu, talvez você tenha dúvida, porque quando eu ouvi eu não entendia. Como assim filho de Davi? Jesus não é filho de Davi. Mas Deus fez uma promessa para Davi, diretamente para o Davi. Ele disse: Davi, o seu reino será eterno. Então Jesus, quando chamado filho de Davi, como ungido prometido como rei, ele veio para cumprir a promessa que Deus fez para Davi, pois o reino de Jesus é eterno. Ele não veio simplesmente para governar sobre este mundo, meus irmãos, mas para governar sobre todas as coisas. E para a gente terminar, meu querido, quando a gente ouve tudo isso, diante desse rei, que entregou o seu sangue por mim e por você, esse sangue que nos lavou, que nos redimiu, que nos tirou do inferno eterno, que serviu para que eu e você tivéssemos vida eterna, a gente precisa viver à luz dessa obra, meus irmãos. Não da boca para fora, mas a gente precisa viver essa obra. A gente precisa reconhecer que Cristo venceu sobre a morte e que o nosso rei está para sempre no trono de Deus. A gente precisa viver isso, meus queridos, porque a gente não vive um tempo fácil. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por lutas, por medo, por tristeza e por tantas outras situações. Mas Cristo veio para redefinir tudo isso, meus queridos. Cristo veio para mudar a história. Cristo veio para, no momento final, apresentar um recomeço. Então, coloque isso em prática na sua vida, meu irmão. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, pense o sacrifício que Deus fez por você. E isso tem me ajudado. Porque às vezes, não é porque a gente está pregando que a gente é mais santo, não é porque é pastor que não tem dificuldades, que não chora. Todos nós somos suscetíveis e estamos suscetíveis a passar por qualquer coisa, nós somos humanos. Mas o que tem me ajudado quando eu acordo pela manhã é pensar que o sangue que era para ser meu naquela cruz, Jesus falou: não, eu vou no seu lugar. Então faça esse exercício, meu irmão. E que o Senhor nos ajude a viver essa verdade, que a gente realmente compreenda o que a ressurreição de Jesus foi para mim e para você. Que a gente possa apresentar esses ensinamentos, que a gente possa apresentar essa verdade para todos que estão à nossa volta. Quando a gente fala, e eu ouvi isso de um missionário, que eu não me lembro quem, mas eu não esqueci mais, que quando a gente está apresentando Jesus para as pessoas, a gente não está somente mudando a vida delas neste plano, momentaneamente. A gente está mudando a eternidade das pessoas. E isso é muito profundo. Que através de nós, que através de mim e de você, nós sejamos ferramentas de Cristo para que mais e mais pessoas alcancem a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, por Cristo, pelo sacrifício, Pai, perfeito na cruz, que foi no nosso lugar, Pai. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor continue cuidando da nossa igreja, que o Senhor continue nos abençoando, para que à luz da tua palavra, Pai, nós sejamos servos do Senhor aonde nós estivermos. Que a partir da tua palavra, Pai, a gente alcance pessoas, a gente mostre a verdade, Pai, a vida eterna que somente vem de Ti. Que através de nós, Pai, pessoas possam se colocar diante da cruz, quebrantados, e tenham transformação de vida,
Que essas pessoas tenham a sua eternidade transformada, Pai. E que seja a partir de nós, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos lares, as nossas casas e as nossas semanas, para que a gente realmente, Pai, possa servir o Senhor onde a gente estiver. Que o Senhor, Pai, que está vivo, ressuscitado, incomode os nossos corações, para que a gente viva à luz da Tua palavra, Pai. Para que a gente realmente reconheça aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Que a gente realmente, Pai, não só com a nossa boca possa confessar, mas que a gente viva, Pai, esse evangelho. Que o Senhor nos ajude, Pai. Quando nós estivermos tristes, cansados, oprimidos, sem saber o que fazer, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos mostre que o Senhor foi aquele que não colocou um ponto final na história com sentimentos ruins, mas aquele que apresentou um recomeço e uma esperança, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, em todos os momentos. E assim eu oro e peço, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Luiz. Amém, Danilo. Muito obrigado pela palavra, pela exposição. Você foi abençoado por essa palavra? Amém. Que a marca, então, que nós acompanhamos nesses 3 domingos, que a marca do sangue de Jesus possa ficar realmente marcada nos nossos corações e que isso possa arder para que essa mensagem seja espalhada, que isso incomode os nossos corações para que realmente traga mudanças. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para orarmos novamente? Senhor, meu Deus, muito obrigado por todo esse culto, por todo esse momento que o Senhor nos permitiu ter de adoração e louvor ao Senhor, Pai. Entregamos agora, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, para que possamos, Senhor, ter a Tua bênção durante a nossa semana, o nosso decorrer, as nossas tarefas diárias, Senhor, que possamos depositar as nossas confianças em Ti e somente em Ti, Pai. Sem reconhecer o nosso mérito, sem reconhecer o nosso esforço, mas sabendo que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe todos aqui presentes nesse culto, que possamos, Pai, ter um retorno para casa em tranquilidade, em segurança, e que o Senhor também cuide de todos nós durante as nossas semanas, Pai. Que a Tua graça possa recair sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Antes de ir embora, então, como é de costume, dê um abraço no seu irmão que está do seu lado, e nós temos cantina hoje, viu? Não vai embora correndo, a gente se encontra lá no final. E aqueles que nos visitam pela primeira vez, me espera ali na porta antes de ir embora. Deus abençoe, irmãos.